colocar de pé, igreja? Quero convidar você a cantar com a gente essa canção. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber o giro, louvor. então louve, Louve, exalte ao Senhor. louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vamos cantar toda a igreja? Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, porque Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber o giro, louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Aleluia, louve seu nome para sempre. Suas vozes bem forte. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez. Louve, louve, exalte ao Senhor. Aleluia. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você pode cumprimentar a pessoa que está perto de você e dizer: louve com a gente essa noite em nome de Jesus. Pelo menos umas 8, 10 pessoas aí. Louve conosco essa noite. Deus abençoe, seja bem-vindo. E aí você pode se assentar depois que você cumprimentar essas pessoas, por favor. Esqueci de combinar com o pessoal. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Como alguns aqui já estavam sabendo, se não ficaram sabendo, estão sabendo hoje, nós tivemos presente no congresso, no Teen Street Brasil, que passou na semana passada, a gente ficou lá. É um congresso para adolescentes. E antes de eu continuar o recado, eu queria que vocês pudessem ver o vídeo, rapidão, do que rolou lá e o que tem ainda pela frente.
foi para o Team Street esse ano, queria que se colocasse de pé e viessem aqui na frente. E quem não foi esse ano, mas já foi nos passados, podem vir aqui na frente também. Matheus, Bruno, Arão, as meninas. Podem vir todo mundo aqui na frente, aqui, ó. Quem já foi do Team Street, quem já participou. Cadê a Ingrid? A Ingrid já foi no Team Street já, gente. Foi muito antigo o Team Street que ela foi, né? Foi bem no comecinho, quase não existia ninguém, mas ela foi. Galera, seguinte, primeiramente, queria agradecer a igreja que esteve em oração por nós durante essa semana. Nós tivemos lá muitos frutos, nós vimos muitas coisas com esses adolescentes. Alguns não podem estar aqui porque eles estão viajando. Mas assim, eu quero agradecer de coração ao pastor, a dona Cleusa, que esteve enviando para o Ministério de Intercessão o pedido nosso de oração. Muito obrigado mesmo, porque lá essas vidas, cada um que vai ter um testemunho diferente, que foram esse ano. Quem já foi também tem testemunhos diferentes, porque lá é algo que você não está gastando dinheiro com seu filho, você não está pegando dinheiro e jogando fora, você está investindo na vida dele. E eles são provas. Se vocês às vezes têm dúvidas do que rola lá, às vezes têm dúvidas de que isso é bom, é frutífero na vida deles, podem estar perguntando para esses daqui que eles vão poder falar para vocês. Aquilo é um investimento. E para você que não foi, você adolescente que sente o desejo de estar participando com a gente, pode estar procurando nós no salão, após o culto. Nós vamos estar efetuando inscrição, nós vamos estar dando para vocês o que precisa fazer, para que precisa fazer inscrição. Os pais têm algumas dúvidas, valores. Eu não vou falar nada agora, porque eu quero que vocês nos procurem lá. Os pais que querem enviar seus filhos. Você que tem mais de 18 anos, você pode participar trabalhando, sendo líder, intercedendo por nós lá. Eu queria que vocês que querem, de alguma forma, participar do congresso ano que vem, possam estar nos procurando no salão ao lado. Que essa galera aqui vai estar de braços abertos, recebendo vocês, para poder falar o que aconteceu. Se você quer fazer sua inscrição já hoje, vamos estar com computadores lá, pronto para fazer essa inscrição. Então, não deixe de ir lá perguntar como funciona. Se você sabe de algum adolescente que às vezes sente o desejo de estar indo, procure a gente, pegue todos os dados, tire todas as dúvidas, todas as informações. Nós vamos ter lá, vamos jogar na internet também essa semana os valores, que eles estão com uma super promoção até o domingo que vem. Essa promoção ela é praticamente 50%, é mais de 50% de desconto. Você pode parcelar no cartão, pode parcelar no boleto. Então, não deixe de procurar a gente, porque isso é um investimento na vida do filho de vocês. Isso não é você pegar o dinheiro e apenas dar para o instituto e deixar seu filho uma semana, quero distância deles. Mas isso é um investimento que você está fazendo na vida deles. E eles são prova disso. Eu queria uma salva de palmas para Deus, porque tocou na vida aqui de cada um. E é isso aí. E quarta-feira agora, galera, volta a nossa célula. Quem é adolescente aqui, levanta a mão. Quem é adolescente? Quem acha que é adolescente aqui, levanta a mão. Quem acha também pode levantar. Quem acha que é adolescente aqui, levanta a mão. Quem tem filhos adolescentes aqui e não participam da célula ainda, quarta-feira agora vamos estar retornando à nossa célula com uma cara totalmente nova, pessoas nos ajudando, pessoas novas na liderança, temas totalmente diferentes, algo muito novo de ser trabalhado. E a gente tem um vídeo para vocês também sobre... É um vídeo assim bem amador, bem caseiro, mas eu acho que vocês vão gostar. Vai ser bem engraçado. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Alguém tá com meus pés? Não, pode vir pra cá. Você tá gravando? Já tá gravando, vai. 2, 3. Calma aí, vem pra cá. 1, 2, 3. E aí, galera? A gente tá aqui preparando a célula desse ano. Estamos decidindo os temas que iremos tratar. E vai estar top, muito top. Não perca. Semana que vem não já começa. Semana que vem já começa. Todas as quartas após, avise e chama todo mundo! Avise e chama todo mundo! Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Bem caseirão, mas bem legal, né? Parece um mano de louco aqui, falaram, eu concordo. São tudo louco mesmo. Mas é aquela galera ali que está no vídeo, são as pessoas que vão estar trabalhando para você, adolescente, trabalhando para te ajudar, trabalhando para trazer o melhor para você. E você, pai, que quer trazer o seu filho, é a partir das 8 horas, todas as quartas, a partir dessa quarta. Vamos estar com um tema totalmente novo, vamos estar fazendo cadastro, vamos estar fazendo o melhor possível para atender o seu filho e poder passar para ele uma palavra. O pastor Denis tem um recadinho sobre a célula também.
Bom, fica na minha incumbência fazer um pedido para os pais. Primeiro, que os filhos às vezes não vêm sozinhos, vocês têm que trazer e faz parte da responsabilidade. E segundo, a gente precisa do seu apoio. O seu apoio logístico e o seu apoio também alimentício. O que significa que todas as quartas-feiras eles têm um lanche no final da celebração deles, das células. E a gente queria pedir que você, pai, que tem seu filho adolescente conosco, investisse e participasse também, podendo investir financeiramente e doando lanche para eles, para que possam ter esse momento de confraternização ao final das células. Graças a Deus o número tem aumentado e nós precisamos de mais parceiros para nos ajudar isso. Então, além da igreja que também contribui, nós precisamos dos pais. Então, você pode procurar o Tanner lá no salão social logo ao final do culto, dizer, pode colocar meu nome, meu telefone, entre em contato comigo. É óbvio que não será toda semana, é óbvio que não será todo mês, nós queremos fazer isso com um bom espaço, mas para isso nós precisamos de mais gente disponível dizendo, eu posso doar, eu posso me comprometer em contribuir com isso aí. E outro, os pais que trazem os seus filhos, os pais que têm carro. Você sabe que adolescente tem uma dificuldade de logística, e você sabe, leva atrás, busca atrás. A gente precisa de você, pai, que tem carro, para ajudar alguns adolescentes que os pais não são da nossa comunidade e não têm o interesse de trazer os seus filhos. Carona solidária é o que nós queremos instituir no nosso team, né? E que você possa participar disso, pai que tem adolescente, também vai lá, fala com o Tânia e fala, meu carro está à disposição, lá no bairro eu posso pegar 3, 4 e trazer junto com a minha filha, posso pegar lá no outro bairro mais 2, 3, posso trazer com os meus filhos. Carona solidária para a gente trazer esses que infelizmente, ou levar esses embora, melhor falando, levar embora, porque trazer, vir é fácil, tá indo de dia, o problema é a volta, 9h30, 10 horas da noite, que é um pouco perigoso. Então a gente gostaria que você nos contribuísse com isso aí também, beleza? Obrigado, galera, valeu, Tanner, eu conto com vocês, tá bom? Nessa quarta-feira, 20 horas, quarta-feira, 20 horas. Deixa-me dar um aviso para você que está nos visitando hoje pela primeira vez. A nossa equipe de integração quer dar um presente para você. Você que veio hoje pela primeira vez, não vá embora antes de pegar o seu kit, seu presente, que foi preparado na saída do nosso templo, do lado direito. Então você vai sair do lado direito, estará lá o Mateus Maurício, a Isa, estará lá também o Diego, eles estarão servindo vocês e entregando esse presente especial. Próximo aviso, eu gostaria de ser bem breve com vocês, passa para mim por favor, Gabriel. Próximo aviso, última mensagem agora, terça-feira que vem, sobre encontros com Jesus. Então se você ainda não participou, essa terça é a última mensagem dessa série sobre os encontros com Jesus. E começa na próxima terça-feira, no dia 5, 6, 7 de fevereiro, essa série de mensagens, Gente Como a Gente, nas terças-feiras, tá? Que pessoas na Bíblia, o que pessoas que viveram como a gente, que experimentaram como a gente, o que elas viveram na fé, seus dramas, suas aflições, seus conflitos, suas vitórias. A gente vai aprender nas terças-feiras, a partir do dia 7 de fevereiro, está chegando uma série de mensagens para terça, Gente Como a Gente. Gente que está na Bíblia e que teve a história transformada, mas que é gente como você e gente como eu também. Próximo aviso, você que está casado, você que é casado, invista no seu casamento. Esse aí é um trabalho que nós fazemos anualmente, estará no dia 6 a 8 de outubro de 2017. Você pode investir no seu casamento procurando a Joseli ao final da nossa celebração, tirando maiores informações e pegando a sua ficha de inscrição. Próximo aviso, eu gostaria que você estivesse atento, o ensaio do coral voltou, por isso o coral veio hoje fazer uma apresentação inaugural para incentivar você que quer participar do coral, que tem essa vontade e esse desejo. Esteja conosco aqui, nessa segunda-feira, às 19h30, converse com o Renato, que é o nosso maestro de música, e ele vai poder com certeza orientar você a respeito do nosso ensaio do coral. Nossa escola de música é o próximo aviso, e eu queria pedir aí que os nossos amigos e os nossos parceiros da escola de música que estão aqui, viessem aqui à frente, por favor, só para me apresentar para vocês. O Tanner, cadê o Bruno? Pode vir aqui o Bruno, o Renato, se o Paulo estiver aqui também, pode vir. O Vinícius, que nós convidamos ele para ajudar no baixo, né, nas aulas de contrabaixo, se ele estiver aqui também pode vir aqui à frente. Mas nós gostaríamos de apresentar para vocês uma nova formatação que a nossa escola de música tem. Ela tem, sim, as atividades semanais. Essa escola de música, ela é paga. Os professores, eles são pagos pelos alunos para ter essas aulas que tem aí. Se você se interessar, é só você falar com um deles aqui. O Bruno é violão e guitarra. O do Renato é teclado e técnica vocal. O Tanner é bateria. O Paulo, que é um parceiro de uma outra comunidade, são aqueles instrumentos de sopro. E também tem o Vinícius, que é aula de contrabaixo. Então, basta você conversar com um deles, dar o seu nome, mesmo que o seu professor não esteja aqui, pode falar com o Bruno. O Bruno é o líder da nossa escola de música. Levanta a mão aí, Bruno, o pessoal te conhecer isso. Ele é líder da escola
escola de música, é só dar o nome para ele, ele vai direcionar você ao instrumento que você quer e explicar certinho. E como nós funcionamos? Também temos vagas sociais. E ela precisa cumprir um critério, né? Critério que podemos ir de 50% a uma bolsa integral, a fim de que seu aluno, seu filho, possa aprender música na nossa comunidade, tá bom? Então esse é o perfil da nossa escola de música, e a gente gostaria que você conversasse com os nossos professores e participasse, trouxesse o seu filho e pudesse inscrevê-lo e pudesse também apadrinhar alguém. Se você conhece alguém que quer apadrinhar, basta conversar com eles e com certeza será um grande presente para tirar uma pessoa, uma criança, um jovem, adolescente da rua e da ociosidade também, tá bom? Obrigado, gente, pode se assentar. Eu acredito que é o último aviso que eu tenho para vocês, deixa eu ver se é o último, não, ainda não. Esse aviso é para você que é membro da igreja. Você não pode ficar longe de nós nesse domingo que vem. Você que foi batizado, você que é membro professo da igreja. Aliás, deixa eu saber quem são os membros que estão aqui conosco essa noite. Os membros da igreja, por favor, fiquem em pé aí, só para eu saber quem são, quantos estão aqui. Irmãos, se vocês estiverem aqui no domingo de manhã, nós já temos o quórum para começar a nossa reunião. Nossa reunião precisa de um quórum mínimo para a gente iniciar às 9 horas. Então eu conto com você nesse domingo. Você é membro, você tem a responsabilidade e o dever de estar nas assembleias da igreja para saber a respeito do relatório financeiro de 2016. Nós vamos apresentar aqui quais foram os gastos, os recebimentos. Pode se sentar, por favor. Quais foram os gastos, os recebimentos, as despesas, as receitas da nossa comunidade. Você pode ver a transparência com que trabalhamos. Aqui você vai ter acesso a todas as informações, desde os pagamentos até as receitas da nossa comunidade. Domingo, dia 5, você precisa vir para ouvir o relatório e aprovar o exame de contas também da nossa comunidade, tá bom? Isso é um trabalho de transparência e eu conto com a sua presença e com a sua ajuda também. Agora, domingo também vai ter uma reunião especial e você que é membro da igreja precisa estar aqui. A visão da igreja 2017 será passada de uma maneira muito minuciosa. Todos os membros da igreja, vocês têm o direito e o dever de saber para onde estamos querendo planejar a nossa vida em 2017. Não perca. E aí você está vendo uma árvore ali. O que essa árvore explica? Você só vai descobrir no domingo pela manhã. Essa árvore simboliza a visão da nossa igreja em 2017. E você vindo aqui, nós vamos apresentar para você qual é a visão através desse símbolo, dessa árvore que nós colocamos aqui à frente. Pastor, não sou membro, posso participar? Claro, vai ser um prazer. Posso ouvir o relatório da igreja? Pode, claro, será um prazer. Domingo, dia 5 de fevereiro, domingo agora, às 9 horas da manhã, e nós vamos aproveitar a oportunidade, vamos conseguir conjugar tudo dentro de um pequeno espaço de tempo e vamos dar as orientações para os nossos ministérios. Você que é líder de ministério e você que integra um ministério, é sua obrigação estar aqui conosco para você ouvir quais são os projetos e as atividades da nossa igreja. Outro aviso, e o último agora, crianças, atenção a esse símbolo, tá, crianças? Crianças de 3 a 8 anos. Nós não chamaremos mais as crianças aqui à frente. Nós queremos dinamizar ainda mais a nossa celebração para a gente poder ir mais longe ainda na adoração, no louvor, e as crianças possam então sair mais rapidamente e a gente possa dinamizar. Então qual é o princípio aqui? O princípio é que quando aparecer essa tela, o seu filho e a sua filha precisam vir aqui à frente. Atenção os facilitadores aqui. De 3 a 5 anos estará aqui e de 6 a 8 anos estará aqui, à minha esquerda. Então seu filho vai sair do lugar no louvor, estará acontecendo o louvor. Entre a segunda e a terceira música da nossa adoração vai aparecer essa tela. E essa tela vai ficar um tempo. Então esse aviso é para você, pai, que criança às vezes não sabe ler. Então criança de 3 a 8 anos, facilitadores à frente. Opa, filho, vai lá, a plaquinha estará levantada aqui à frente. E você, pai, você, mãe, pode trazer o seu filho vai sair e terá um culto infantil, uma celebração infantil na linguagem delas, preciosa e maravilhoso. Pai e mãe que está aqui conosco pela primeira vez, quiser levar o seu filho, quiser levá-lo para conhecer o ambiente, claro, você pode fazer isso com a maior alegria e com muita satisfação. Nós vamos receber você ali no nosso Que Discípulos, que é o nosso ministério, nossa rede infantil na igreja. Entenderam então? Da segunda para a terceira música, apareceu a tela, crianças de 3 a 8 anos vão vir à frente, nós não faremos oração, elas vão sair com os seus professores e vão para as nossas salinhas para ter uma ministração toda especial. Tá ok? Então nós vamos fazendo isso e vamos relembrando vocês aos domingos até virar um hábito. Devagar a gente chega lá, tá? Vamos ficar em pé, queridos? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. E eu queria que você pensasse muito bem a respeito do melhor território para semear na presença do Senhor. Que território é esse? O território da palavra, o território do reino. E eu queria que você essa noite, na frente do seu banco, tem um envelope, você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta, a sua contribuição. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode investir em projetos da nossa igreja, em ministérios da nossa igreja, em missionários que estão em outro lugar do mundo. Você pode investir na vida dessa igreja nessa cidade.
Quando você conhece e confia em alguma coisa, você investe ou não investe? Se alguém falasse para você, a ação da Petrobras vai subir 80% semana que vem, o que você faria hoje? Compraria títulos da Petrobras. Pois eu digo para você que a Bíblia diz que nós teremos a 100 por 1 semeando no reino de Deus. Então, se você acredita nesse ministério, se você acredita no trabalho que está acontecendo aqui nessa comunidade, invista financeiramente, porque é do seu investimento que depende os trabalhos que aqui acontecem. Façam isso, e enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir trazer o seu dízimo e a sua oferta. Pai, nós apresentamos ao Senhor as mãos que contribuem e que entregam a Ti. Que o Senhor seja honrado, adorado, e o Senhor seja bendito através de cada contribuição, e o Teu reino seja expandido e a Tua glória anunciada através da nossa contribuição, no nome de Jesus, amém. Quando cantamos essa canção, você pode vir à frente, por favor. As palmas ao Senhor. Eu te bendirei, como tuas bênçãos eu provar. Quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou um louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, no glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho da aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou um louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Como é bom poder declarar que nós bendiremos ao Senhor em todo o tempo, mesmo que na dor, na aflição, na luta, na angústia, nós vamos bendizer o nome desse Deus maravilhoso, amém? Que é o dono da nossa vida, o dono do nosso coração, o dono de toda a nossa existência. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, o dono de todas as coisas, amém? O nosso Criador.
nós vamos levantar as nossas mãos agora e nós vamos declarar isso de uma maneira intensa, com todo o amor do nosso coração, dizendo: Senhor, toma-me por completo, Pai. Toma minha vida, toma o meu coração, toma tudo que há em mim, Senhor, porque eu quero mesmo te bendizer, quero te adorar em todo o tempo. Aleluia. Dono do mundo, dono do meu coração, Ele é soberano. é soberano. Ele tem todo o domínio. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. Tu és tudo. És a minha força, o meu refúgio libertador. Se você puder, levante as suas mãos e declare isso. Grandioso, Ele é grande, vencedor. Em teu nome há poder. Não há outro nome. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Entregamos tudo a ti, Senhor. Entregamos o nosso coração. Entregamos toda a nossa vida, Pai. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, E os amados do Senhor declaram o quanto Ele é grande. Aleluia. grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Senhor, queremos fazer uma
em teu nome há poder. Tu és glorioso, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Nossos pensamentos, Senhor, todas as dores que há no nosso coração, que só o Senhor conhece, toda a nossa alma, Pai, está tudo entregue a Ti nessa hora, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Paizinho. Venha falar nesse momento que vamos nos preparar para a palavra. Haja resistência no nosso coração, que não haja resistência no coração dessas crianças também, Senhor, que serão ministradas nessa hora, Pai, mas que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir nessa hora na nossa vida. Nos aquietamos na Tua presença. A nossa vida é totalmente entregue a Ti, Senhor. O nosso coração entregue a Ti, Pai. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Renda-se ao Senhor. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? So
a liberdade para dizer isso para o Senhor. O Senhor deu tudo para você naquela cruz. A ti, ó Senhor, não há o que temer, não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não tenha medo de se entregar, de experimentar o melhor do Senhor para a sua vida hoje e por todos os dias da sua vida, porque um dia o Senhor voltará, um dia o Senhor virá nos buscar e nós vamos ficar eternamente glorificando, com as mãos levantadas, adorando aquele que é digno. Aleluia! Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. És estarei com os mãos. Coral celestial vai cantar isso. Louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou. És que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Já está entregue nas tuas mãos, Pai. Que posso dizer? Já estamos no teu colo, Pai. Já estamos nos teus braços. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia, Jesus, obrigada, Paizinho. Você pode se assentar, por favor? Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso de condução até no altar do Senhor. Cantar essas verdades, descansar o nosso coração aflito, acalmar as tempestades internas que afetam a nossa vida. Realmente é um privilégio muito grande. Graças a Deus, porque nós podemos cantar as verdades da palavra, e não apenas falar, mas cantar, e que você acredite naquilo que você cante, e que de alguma maneira você possa descansar o seu coração, como foi dito aqui. Ministrar a palavra, irmãos, é um desafio muito grande. Ministrar a palavra é uma responsabilidade enorme, e ter a certeza do que você vai falar, e ter a certeza de que é o que realmente a igreja precisa ouvir, é um ato de sensibilidade através do Espírito Santo. E na verdade eu estava numa luta muito grande desde o dia de sexta-feira a respeito do que ministrar nesse dia, porque nós estamos no Desintoxicando a Alma. Nós estamos em plena série e a gente tem algumas coisas que a gente imagina que sejam importantes para desintoxicar a alma. Entretanto, como escolhê-las? Qual é o dia apropriado? Qual é o domingo? Quais são as pessoas que lá estarão, que precisarão ouvir essa palavra? O que é que a igreja precisa ouvir, não o que ela quer ouvir? E foi uma luta muito grande para chegar a essa palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês. Eu quero falar sobre os medos. Hoje eu quero falar das situações que envolvem a nossa vida e que produzem em nós medo, que intoxica a nossa confiança, que envenena a nossa paz e que tira a nossa segurança. A palavra medo é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. E quando nós falamos que Deus quer tratar o medo, qual outra maneira de senão Ele desmascarar as nossas inseguranças?
Qual outra maneira de Deus tratar o medo se Ele não nos expor às situações de desconfiança? Qual outra maneira de Deus tratar as nossas inseguranças se Ele não nos colocar diante de tempestades, de tormentas, de situações onde aparentemente perdemos o controle e que aparentemente nos aterrorizam e também nos assustam? Como, queridos irmãos, podemos tratar o medo se não formos expostos às condições que o medo nos afeta e também nos influencia? Por isso, eu queria ministrar com você essa noite uma situação que eu percebi há algum tempo atrás, que ninguém tem medo até que descobre. Na verdade, eu sempre digo que o medo, ele fica num quarto escuro do nosso coração. Por isso, o quarto escuro dos meus medos são os quartos que estão relacionados aos meus temores mais íntimos e que muitas vezes não apresentam-se à primeira vista. Por que eu coloco os meus medos no quarto escuro? Porque eu não sei que eu tenho medo até que ele se revele. A maioria de nós não sabe que tem medo até que se perceba. Eu, por exemplo, antes de me casar, achava que era um homem muito corajoso. Até então, quando eu me casei, e aí eu tive a minha primeira experiência de ter que enfrentar um rato dentro da minha casa. E aí eu imaginava que eu era corajoso o suficiente. Até então eu tinha visto meu pai fazer os malabarismos e as manobras para poder capturar aquele pequeno coisa asquerosa. E aí eu aprendi a usar a cadeira no casamento. Então todas as vezes que aparecia um rato na minha casa, né, na primeira igreja que nós pastoreamos, havia um terreno baldio do lado e era meio comum, eu usava a cadeira, melhor instrumento para lidar com o rato. Subia em cima, né? É óbvio, é lógico. E eu descobri então que eu tenho fobia desse trem. Primeira vez que eu consegui capturar um rato, eu achei que eu ia ter alguma coisa. Meu coração disparou, minha banca ficou branca. Minha esposa queria levar eu para o centro de atendimento rápido para poder ver o que estava acontecendo comigo. Porque é uma sensação de fobia, de pânico. E a gente não sabe que tem até aparecer. Eu não sabia que eu tinha. Até que eu tive que lidar com essa situação. E eu vejo que nas nossas vidas não é diferente. A gente não sabe que tem medo até que ele se apresente a nós. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em trabalho, uma pessoa que aparentemente é uma pessoa dedicada no serviço, ela acorda cedo, ela tem grandes responsabilidades, ela tem grandes interesses de poder trabalhar na sua empresa, volta tarde, ela se entrega. Então, a princípio parece que essa pessoa não tem medo, mas na verdade ela tem medo. Às vezes o vício no trabalho mostra e revela o medo da instabilidade, o medo da insegurança, do emprego e de perder aquele trabalho. Às vezes a gente pode achar que é inofensivo as baladas e as noitadas dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e achar nada melhor do que eles curtirem uma noite. Mas na verdade, esse desejo de curtir uma noite, de ter uma balada, de ir para uma noitada, nada mais é do que o medo da solidão, o medo de encarar a si próprio. Às vezes a gente não acha nenhum problema na vaidade excessiva de uma pessoa. Não, ela é vaidosa, mas a vaidade pode explicar e apresentar um medo interior, o medo da rejeição, o medo de não ser vista, de não ser reconhecida, de não ser aprovada, de não ser aprovado. Então, por trás do nosso consumo existe o medo de não ser recebido num grupo social. Por trás do nosso desejo de aparecer tem o medo de não ser reconhecido publicamente. Por trás das nossas atividades, das nossas atitudes, muitas vezes pode se esconder um medo. E aí que vem um clique. E quando aquela luz acende, você fala: meu Deus, eu tenho esse medo e não sabia. Por isso, essa noite, eu acredito que Deus queira tratar jogando uma luz sobre o quarto escuro. Onde estão os seus maiores medos? Onde estão os seus maiores temores? As suas maiores inseguranças? Deus quer acender uma luz, porque ninguém limpa a casa com luz apagada, ou limpa? Vamos dar uma limpadinha aqui nos móveis com a luz apagada no escuro? Ninguém faz isso, para que você possa ver a sujeira, para que você possa ver o lixo, para que você possa ver as coisas asquerosas. Você tem que acender a luz, você tem que lançar luz, para você enxergar o que é que está acontecendo. Eu vejo pessoas, por exemplo, que elas vão para o vício, ou vão para o droga, vão para o crack, vão para a prostituição, elas vão para a bebida, porque tem medo. Elas não são as corajosas que batem no peito, pega a faca, levanta a cadeira, vira a mesa no bar e fala: vem comigo. Elas são medrosas, elas têm medo de encarar um casamento destruído, têm medo de encarar uma vida financeira que está um caos, têm medo de encarar um filho que ele não consegue confrontar em amor, têm medo de encarar a realidade de uma família que está totalmente em frangalhos. É medo. A maioria das pessoas que nesse momento
ocupa uma mesa de bar. A maioria dos jovens que nesse momento estão envolvidos numa cheirada de carreira ou numa trago de um beck, o que eles estão envolvidos é com o medo do mundo, o medo das pessoas, o medo do futuro, o medo do vestibular, o medo do casamento, o medo dos pais se separarem. O medo, ele envolve a gente não sabe que tem até que a luz apareça. E a gente veja exatamente onde está a raiz dos nossos medos. Por que você trabalha tanto? Por que você se preocupa tanto financeiramente? Por que você se preocupa tanto com a sua estética? Por que você compra tanto? Por que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? Por que você tem tanto ativismo? Quais são os medos que se encontram atrás de você? Queridos irmãos, eu já comentei com vocês e confessei o meu pecado de medo de rato, mas não é medo, né? É fobia, é diferente, né? Mas, na verdade, eu tive uma experiência que marcou e afetou a minha vida para me mostrar que nós estamos definitivamente numa sociedade que é doente de medo. Doente de medo. Nós somos dependentes do medo que nos assombra e que nos afeta. Deixa eu explicar melhor para você. Eu tive a minha primeira experiência entre os ribeirinhos do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Em 2011, 2012 e 2013. 3 anos consecutivos. Em 2011 ele foi mais forte, porque a experiência veio de algo que eu não conhecia. Nós pegávamos o barco em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e subíamos com o barco 4 dias navegando. E nós íamos até a Bolívia e fazíamos os trabalhos com os ribeirinhos do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Íamos também às regiões, né, da fronteira, na Bolívia também, fazendo trabalho com aquele povo de uma língua estrangeira, de uma cultura estrangeira, mas que estava também rodeado do rio Paraguai. Então, eu recebi a grande incumbência de pregar para os ribeirinhos. Então nós chegávamos em uma comunidade, e a primeira experiência que eu tive foi numa comunidade chamada Paraguai Mirim. Se você já foi pescar no Pantanal Sul-Mato-Grossense, você sabe essa localização. E essa é uma das maiores comunidades do Pantanal. E nós estávamos lá, e eu fui conversar com uma senhora, visitar uma casa, e ela estava contando, né? E eu falei, nossa, quanto cachorro, né? Ela falou assim, pastor, aqui tinha mais cachorro ainda. Eu falei, o que aconteceu com eles? Ficaram doentes? Não, a onça comeu. Eu falei, o que comeu? Ela falou, a onça. Aí eu falei assim, tem onça aqui? Ih, pastor, tem muita onça aqui. Eu falei, tá, tem onça aqui. Aí eu já comecei a olhar a saída de emergência, né? A gente nunca sabe onde estava o barco, a prancha para subir, tudo. E aí eu estava andando mais um pouco, né, visitando uma outra casa, e aí eu estava falando para eles assim, nossa, e aí vocês estão precisando de uma cesta básica, de uma ajuda financeira? Olha, pastor, para falar a verdade, toda ajuda é bem-vinda, mas nós temos a água do rio aqui na frente, tem o peixinho que a gente pesca, e tem a mandioquinha plantada aqui atrás. Olha que bonita a nossa mandioca, pastor. Pastor, assim, toda ajuda é bem-vinda, mas a gente tem como sobreviver aqui. Eu falei, muito bem, que joia. Aí eu fui visitar uma outra casa, e essas foram as experiências. Aí eu perguntei assim para mim, a hora que eles cantaram um louvor e falaram assim, agora o pastor Denis vai trazer uma palavra para vocês. Eu falei assim, eu vou pregar o quê? Vou pregar, irmãos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ansiosos com o quê, pastor? Tem comida no rio, tem comida atrás da casa, tem água no rio, a onça está rodeando, mas nós estamos tranquilos, não estamos sabendo nada da bolsa de inflação, da bolsa de valores, a inflação não está afetando a gente, o mercado imobiliário não está, né, o financiamento que não saiu para nós, a gente nem procurou financiamento, a gente tem essa terra aqui. Então, pregar o quê para eles? Aí eu fiquei pensando, será que quem que precisa de ser pregado aqui? Eu acho que eles precisam pregar para a gente. E aí em 2014 eu tive a experiência de ir na selva amazônica. E eu fui entre os indígenas no interior da selva amazônica. 3.400 quilômetros de carro, chegando até a cidade de Lábrea, lá no interior da floresta amazônica, já assim no final da Transamazônica. 18 horas de barco, 1h30 de caminhada entre a selva, para chegar numa aldeia isolada chamada Aldeia dos Palmaris. Quando eu cheguei lá, estava conversando lá com os indígenas e vendo, né, toda aquela estrutura da aldeia. Falei, puxa, que bonita as ocas, nunca tinha visto isso, né? Aí eu fui conversar com o indígena e eu falei, e aí, quais são as suas maiores preocupações aqui? A gente não tem não, pastor. Mas não tem nada aqui que assusta vocês? Não. Eu falei, onça? Não tem medo não. E aí eu comecei a olhar e eu falei, mas medo do que aqui? Aí eu fui visitar uma pessoa e aí ela falou assim, pastor, essa semana nós matamos 4 cobras aqui. Eu falei, 4 cobras? E eu olhei assim, tinham 5 crianças, 2, 3, 4, 5 e 6 anos. Tudo. Eu falei, cobra? Cobra. E eu comecei a pensar, pregar o que para eles? A minha maior dificuldade foi quando passaram a palavra para mim e eu cheguei na frente da tribo indígena, que vive no interior da selva, vivendo ainda da caça, vivendo ainda do plantio, e eu falei assim para ele, vou pregar o que para eles, meu Deus do céu? Então eu comecei a perceber que as mensagens sobre ansiedade, sobre medo, as mensagens sobre tristeza, sobre angústia,
as mensagens sobre temores, as mensagens sobre depressão, as mensagens sobre todas essas situações são para uma sociedade que está doente. Nós civilizamos, nós adoecemos. Com a civilização veio os nossos medos. Com a civilização veio o nosso dinheiro, e com o dinheiro veio o capitalismo, e com o capitalismo veio o nosso consumismo, e com o consumismo veio o medo que nos amedronta. O medo que nos amedronta é boa, né? Mas o medo que nos aterroriza constantemente. Será que a minha empresa nunca vai falhar? Será que eu nunca vou falir? E esses meus funcionários? Será que a empresa onde eu trabalho, será que ela nunca vai fechar as portas? E se eu não tiver o salário de amanhã? E se eu não tiver o sustento? E se meu olerite não der para o final do mês? E se o financiamento não sair? E se meu cartão de crédito eu não conseguir cobrir? E se? E a gente adoeceu. O medo nos afeta. A gente dorme com medo e acorda com medo. Medo do cliente não aparecer. Medo do cliente não pagar. Medo do patrão dispensar. Medo do filho entrar nas drogas. Medo da filha engravidar. Medo. Parece que faz parte da nossa vida isso. Então, quando eu olho para essa situação, eu fico imaginando, o que será que é isso que afeta nós, nos afeta tão intensamente? Então a palavra medo, ela tem uma definição. É um sentimento de instabilidade provocado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. O medo é a sensação da ameaça, a sensação da instabilidade, o receio diante de uma situação física ou também psicológica. Agora, todos nós temos medo. Eu não vou dizer para você aqui que, não, pastora, hoje eu quero me libertar dos meus medos. Não faça isso, por favor. Todos nós precisamos do medo, porque o medo ele foi implantado em nós biologicamente. Sabe por quê? Porque existe um medo que nos preserva. Por que quando você chega no parapeito do 13º andar de um prédio e dá aquele frio na barriga, você não pula lá para baixo? Porque você tem medo de morrer. Por que quando você atravessa a rua, você olha para os dois lados antes de atravessar? Porque você tem medo de ser atropelado. Existe um medo que é natural, existe um medo que é importante, é um medo que preserva, não é um medo que nos afeta negativamente, mas é um medo que nos mantém como seres humanos, que mantém a nossa integridade física. Só que existe um outro medo, que é o medo que paralisa. Esse medo é baseado nos meus pensamentos, esse medo é baseado nas minhas ansiedades, esse medo é baseado nas minhas conjecturas, esse medo ele é baseado nas coisas que eu imagino, que eu tenho, que eu sou, ou que podem acontecer. E você vai perceber que a maioria dos seus medos, eles são originários de um fantasma que não existe. A maioria dos seus medos que toma seu coração, a maioria dos medos que afetam a sua vida não são reais, não acontecem. Não são verdadeiros. Na verdade é um fantasma que vem na sua mente, te afeta e você diz, e agora? O que eu faço? Portanto, eu fico me perguntando, onde será que surgiu esse medo paralisante? Porque o medo que preserva é de Deus. É o medo que me mantém, que me conduz à vida e me protege de muitas coisas que eu poderia fazer e que poderia me colocar em risco. Mas existe um medo que me paralisa, e eu encontrei onde tudo começou. Onde será que tudo começou esse medo? A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, irmãos, por mais triste que seja, é já nos primeiros capítulos da criação do homem. Você lembra? Então o Senhor perguntou para Adão, chamou Adão perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, onde tudo começou? Com Adão. Logo na sua primeira experiência de pecado, o medo é introjetado no seu coração. Logo na sua primeira experiência de desobediência, o medo começa a correr nas suas veias. O medo faz parte do seu viver psíquico, faz parte do seu viver físico. A partir desse momento, o homem é tomado de medo, de questionamentos e de angústias que não existiam por estar completamente tomado pela presença de Deus. É por isso que 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que acontece quando o Adão, ele se esconde de Deus e peca? Ele é lançado para fora da presença de Deus. Veja só, o medo me lança para fora da presença de Deus. E o amor de Deus, a presença de Deus, me lança para fora do medo. Vocês viram só? Que interessante. Você tem duas opções aqui essa noite. Estou falando do medo paralisante.
O medo que está fazendo você perder seu sono. O medo que está fazendo você ser dependente químico. O medo que está fazendo você ser ansioso. O medo que está fazendo você rolar na cama. O medo que está fazendo você procurar terapeutas e mais terapeutas. O medo que está fazendo você a comer as suas unhas. O medo que está fazendo você a não querer mais sair de casa. O medo que está querendo fazer você a não incentivar o próximo empreendimento. O medo paralisante. Você tem duas opções com esse medo. Ou você vai para a presença de Deus, que lança fora todo o medo, e que te traz a paz, a segurança que Adão tinha antes da queda. Ou você vai para o medo e lança fora de Deus. Adão, pelo medo, foi lançado fora de Deus, e nós, em Deus, lançamos fora o medo. Percebeu a dinâmica? Essa é a verdade. Muitos de nós estamos sendo consumidos pela ansiedade. Queridos irmãos, o remédio que mais vende no Brasil é o anticoncepcional. O segundo são os remédios para a ansiedade. Em segundo lugar, os remédios para a ansiedade. A ansiedade advém do medo, o medo de perder, de não ter, de não conseguir, de não chegar. E isso precisa ser lançado fora. Quando eu estou na presença do medo, Deus fica fora. Quando eu estou na presença de Deus, o medo fica fora. Como eu sei disso? Bom, eu sei disso principalmente pela Bíblia. Primeiro, por esse evento. E segundo, quando Jesus quis tratar um dos seus discípulos. Aconteceu o seguinte: Jesus, em João capítulo 6, ele chama os discípulos e fala assim: vamos dar de comer para essa multidão? Aí os discípulos falam assim: não vai dar não. Como assim não vai dar não? Não vai dar não porque é muita gente. Mas eu estou falando que nós vamos dar de comer para esse povo. E eles falam: não, senhores, nem tanto de dinheiro aqui ia dar para comprar pão para tanta gente assim. E aí Jesus fala assim: então vamos ver o que o povo tem. Aí foram dar uma voltinha e vieram com 5 pães e 2 peixinhos. Falaram: ó, o lanchinho do menino lá nós pegamos, conseguimos, está aqui, nós vamos ter que fazer alguma coisa com isso. Jesus falou: tudo bem. Pegou o pão, partiu, deu graças, pegou o peixe, agradeceu e falou: então pode distribuir. Distribuiu, todo mundo comeu, sobrou 12 cestos cheios, então todo mundo se fartou, eram mais de 5.000 pessoas, e eu imagino os discípulos voltando assim: uau, agora vai dar tudo certo. Uau, esse é o cara. Entendeu? A gente é 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino eles falando, cutucando, viu o que aconteceu? Esse é o cara. Ele multiplicou os pães e os peixes. Isso é fantástico. Nós estamos bem tranquilos. Enquanto ele está aqui perto de nós não vamos ter medo nenhum. Enquanto a gente está perto dele, a gente não tem problema de passar fome, de ficar aleijado, de ficar doente. Esse homem vai cuidar de nós o tempo todo. Então vamos ficar pertinho dele. E aí Jesus tem uma ideia maravilhosa. Eu fico imaginando quando os discípulos estão eufóricos com aquele milagre, vivenciando apenas o milagre, não a pessoa do milagre, vivenciando a euforia do momento. Jesus falando com eles: espera aí, a gente precisa aprender uma coisa sobre medo. Vocês tinham medo dessa multidão não ser alimentada, e porque eu alimentei acabou o medo? E o medo de vocês, dentro de vocês, como está isso? Aí Jesus faz o seguinte, e é o texto que eu quero que você compartilhe comigo. João capítulo 6, versículo 16. Ao anoitecer, guarde bem essa palavra. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. E ficaram amedrontados, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Quando Jesus vê a euforia deles na multiplicação dos pães e peixes, Jesus percebe que o momento da euforia, da alegria, da fé, do entusiasmo e da esperança que surgiu não era suficiente diante dos medos interiores que aqueles homens tinham no seu coração. Diz outro texto da Bíblia que Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado da margem. Jesus não falou assim: gente, vamos lá. Gente, eu preguei isso há 2 terças-feiras atrás e falei sobre esse texto, quando Jesus obriga os discípulos a atravessar. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, é o seguinte, a gente acabou aqui o nosso trabalho desse lado, está ficando tarde, eu quero que vocês vão para o lado de Cafarnaum, entendeu? Nós precisamos ir para aquele lado de lá. Pedro era pescador, gente. Pedro faz só uma medida de vento, assim, ó. Senhor, é melhor a gente não ir não. Por quê, Pedro? É vento sul. Quando nós estivemos em Israel,
Nós quase perdemos a travessia do Mar da Galileia, que é um ponto turístico de Israel, por causa do vento sul. Lá é um lago, o Mar da Galileia é um lago. E quando a corrente sul entra por aquelas montanhas, ele instabiliza as águas são tumultuosas e as embarcações podem virar. Ninguém navega em vento sul. Eu imagino que o Pedro colocou, Senhor, é vento sul, a gente não vai para o outro lado não. E Jesus diz o texto que ele obrigou os discípulos a irem ao anoitecer ainda. Ao anoitecer. Então Jesus quer tratar esses corações. Jesus quer colocá-los diante do medo. Assim como um rato que passou na minha frente mostrou, você tem medo. Assim Jesus queria mostrar para eles que a instabilidade pode trazer e revelar os medos que eles têm nos seus corações. Então Jesus fala, vão para o outro lado. E no meio do caminho tudo acontece. Qual é o ensinamento de Jesus para esses discípulos no mar, na tempestade? Que a euforia da multiplicação não é o tratamento do medo na tempestade. Então pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja nesse exato momento vivendo a euforia da multiplicação. A fé está brotando na sua vida, está tudo dando certo, tudo que você coloca a mão prospera, parece que o casamento está mais feliz, parece que os filhos estão mais obedientes, parece que a esposa está mais cheirosa, parece que a universidade está mais alegre, parece que não vai ter mais greve nunca mais na sua universidade. Tudo está feliz, está tudo animado, a euforia tomou conta, as coisas estão multiplicando, os peixes, os pães, está sobrando, e você fala, Jesus, Jesus, Jesus. E aí de repente Jesus fala assim para você, a sua fé está empolgada, você está indo na igreja, está levantando a mão, está dando dízimo, está dando oferta, agora eu quero tratar com o seu medo. E aí vem a instabilidade, e aí vem o problema financeiro, e aí vem uma crise conjugal, e aí vem um filho onde precisa de mais atenção, e aí uma enfermidade nos toma de repente, e aí uma instabilidade nos afeta diretamente, e aí a gente passa da euforia da multiplicação para o desespero da tempestade. É o que está acontecendo com esses discípulos. Da euforia da multiplicação, eles migraram para imediatamente o desespero da tempestade. Qual seria a atitude deles dentro daquele barco? Pedro levantava e falava, calma aí pessoal, não precisa ficar com medo, está tudo certo, e não vai nem remar aqui. É o seguinte, a gente confia no mestre ou não confia? Ele acabou de multiplicar, não vai cuidar dessas águas, desse vento? Mas o texto diz que eles estavam aterrorizados. O ímpeto deles olharem Jesus andando sobre as águas já trouxe um medo à tona. Jesus acendeu uma luz no quarto deles e disse, tem medo aí, tem medo aí. E Deus hoje trouxe você a esse lugar para dizer que o seu problema não são as finanças. O seu problema é o medo. O seu problema não é o seu casamento, seu relacionamento conjugal, é o seu medo. O seu problema não é a saúde, é o seu medo. O seu problema não é a morte, porque tem gente que tem medo da morte. O seu problema é o medo que você tem das coisas que te prendem aqui nessa terra ainda. O seu medo está conduzindo, está se apropriando, está modelando seu comportamento. E então, Jesus está mostrando para você, a euforia da fé pode não se sustentar diante da dificuldade da tempestade. Eu falo a dois grupos de pessoas aqui essa noite. Não sei qual você faz parte. Não tenho aqui as condições de dizer esse grupo ou esse grupo, mas eu sei que o Espírito Santo está falando para você. Pastor, eu estou na multiplicação. Graças a Deus, Deus tem multiplicado, tem abençoado. Graças a Deus eu tenho vivido milagres. Mas sim, pastor, o que eu preciso fazer para que eu não precise passar pelas tempestades? Vá por verdadeiro amor. Vá para Jesus. Não fique apenas na vivência dos milagres, mas se relacione com uma pessoa que é o próprio milagre, que é Jesus Cristo, seu Senhor. E talvez você esteja hoje no meio de uma tempestade, que te pegou de repente. Era um vento sul que soprava e de repente seu barquinho estava no meio do lago. E de repente as ondas vieram, de repente o vento soprou e você hoje percebeu que tudo desestabilizou. Parece que tudo é angústia, parece que tudo é dor, parece que tudo é sofrimento. Bom, para você essa palavra essa noite, ela tem um perfil um pouco mais intenso, um pouco mais incisivo, para mostrar para você que a euforia dos milagres pode não se sustentar diante de uma tormenta ou de uma tempestade. E as tempestades que você está vivendo, talvez estejam nesse exato momento, revelando para você quais são os seus medos. Posso apresentar para vocês algumas ideias aqui? Vamos lá. Os meus medos se revelam quando as previsões não são favoráveis. Se você está no meio de uma tempestade, Deus está trabalhando na sua previsão humana. Se você está no meio de uma tormenta, Deus está acendendo a luz da sua lógica humana, da sua percepção humana, da sua racionalidade humana.
Se você está vivendo uma tormenta, Deus essa noite está fazendo um clique no interruptor da sua história, do seu porão, dizendo: você tem medo quando as previsões humanas não são favoráveis a você. E Jesus quer ensinar a ti essa noite a não viver dependendo das previsões humanas, porque as previsões humanas não operam o milagre de Deus, as previsões humanas não trazem a verdade sobre Deus. Como eu sei disso? Porque o texto diz que ao anoitecer, no versículo 16, ao descambar do dia, ou seja, aqui nós estamos falando sobre a lógica do pôr do sol, irmãos. Jesus fala para os discípulos entrar no barco e de repente está de noite. De repente começa a escurecer. Pense bem sobre isso. O descambar do dia, ela pode ter duas palavras, descambar. Pode ser no sentido de declínio do dia, ou pode ser no descambar de chegar o caos. A escuridão na Bíblia é vista como caos. Hoje não, a gente tem luz elétrica, você é rodeado de luz o tempo todo. Mas se você for da velha guarda, você lembrará, como uma visita essa semana alguma pessoa me contou, como era difícil os tempos da lamparina. E se não houvesse a querosene, o combustível necessário, as pessoas ficariam no escuro. E o escuro o que é? Traz medo, traz insegurança, traz receio, traz caos. E Jesus pega os discípulos sem luz elétrica e fala: vocês vão atravessar o mar, vocês vão atravessar esse lago da Galileia. As previsões humanas não são favoráveis aqui. Eu imagino Pedro lá no barquinho, e o sol começando a cair. E ele fala: gente do céu, vai ficar escuro. Gente do céu, o vento é sul. Gente do céu, as previsões são as piores. Gente, nós vamos afundar. Gente, a tormenta vai chegar. Gente do céu, as previsões são as piores possíveis. Mas quem disse que Jesus trabalha com as previsões humanas? Jesus nos lança para esses lugares de instabilidade exatamente para a gente aprender a confiar nele e não nas nossas lógicas, não nos nossos cálculos, não na nossa matemática, irmãos. Infelizmente eu vejo e assisto pessoas que estão passando por uma grande crise financeira nas suas vidas, não porque fizeram maus investimentos, mas porque fizeram do dinheiro o seu Deus, e Deus precisou retirar o seu Deus para que de alguma maneira pudesse encontrar o verdadeiro Deus. A previsão humana orçamentária, a previsão humana financeira, a previsão humana das compras, das vendas, das entradas e das saídas, das receitas e das despesas, elas são confrontadas com as previsões divinas. Portanto, esse texto me mostra que quando a penumbra chega, quando o dia começa a descambar, quando a noite começa a aparecer, quando os raios solares começam a desaparecer, é aí que a minha insegurança, é aí onde o meu temor aparece. Você estava namorando, e aí de repente o namoro começou a perder os raios solares, e você viu que começou a chegar uma nuvem negra no seu namoro, no seu relacionamento, no seu noivado, até no seu casamento. E aí você disse: e agora? O que eu vou fazer no meio dessa noite? A noite está chegando, meu irmão. E você sabe disso. Você está tirando o extrato e a noite está chegando. Você chega em casa no final do dia e no relacionamento frio e cruel com a sua esposa, você vê que a noite está chegando. Você vê a nota dos seus filhos e vê que a noite está chegando. Você orienta a sua filha e o seu filho àquele relacionamento que ela não deve entrar, e mesmo assim ela bate de frente com você, coloca você na parede, aponta o dedo na sua cara. Ela não tem direito de fazer fazer nada disso, mas mesmo assim você volta para o seu quarto e fala: a noite está chegando aqui em casa. Eu estou vendo que as coisas estão piorando. Você olha para a despensa e fala: a noite está chegando. Você olha para os rendimentos da sua empresa e pela lucratividade da empresa você diz: a noite está chegando. Você olha ao seu redor e fala: a noite está chegando. Mas quem disse que isso é o fim? Quem disse que isso é determinante? Quem disse que acaba aqui? Porque essa é a forma de Deus acender um clique e mostrar para a gente que a gente está vendo, na verdade, só do ponto de vista do humano. A noite chegou. A gente não viu o que Jesus pode fazer quando a noite chega. Por isso eu queria que você pensasse que quando as previsões não são boas no casamento, na profissão, na saúde, nos estudos, no futuro, esse é o tempo que o Golias dá o primeiro grito: quem vai vir? Quem virá me confrontar? Esse é o tempo que os soldados egípcios são vistos no retrovisor e falam: ô louco, eles estão vindo correndo rápido demais, eles vão pegar a gente antes de chegar no Mar Vermelho. Queridos irmãos, a noite é quando Golias grita, a noite é quando as lutas chegam, é quando a penumbra aparece, e a gente tem medo. Medo porque as nossas previsões humanas não são favoráveis. Mas em segundo lugar, porque Deus nos leva a isso, é para mostrar que nós temos medo das nossas previsões humanas. Nós temos medo
quando as situações só pioram. Esse texto mostra que diante daquela situação, veio uma completa escuridão. Eles saíram e estava anoitecendo. Quando eles estão no barco, já está escuro. Então associe tempestade à escuridão. Associe. Não, você está pensando só na Bíblia. Eu estou falando para você associar casamento em crise com crise financeira. Eu estou falando para você associar crise emocional com instabilidade conjugal. Eu estou falando para você associar problemas de segurança com crises com os filhos. Quando a noite chega, junto com a tempestade, você achava que era só uma escuridão, e aí de repente vem a tempestade, e as coisas ao invés de melhorar estão piorando. Quando você olha o rendimento, você diz, está piorando. Quando você vê o seu casamento, está piorando, porque está associando outras coisas. Além da noite, está chegando a tempestade, e você começa a ficar com medo, e o medo toma conta do seu coração. Esses discípulos estão desse jeito. Calma aí, gente, só está escurecendo. Ei, gente, está escuro. Ei, gente, é tempestade. Você não está assim, minha irmã? Eu quero falar na linguagem mais básica possível. Você não está assim, meu irmão. Você não achava que era só um anoitecer e de repente virou trevas. Você não achava que era trevas, mas de repente veio a tempestade e as notícias foram piorando nas coisas, no casamento, na família, na profissão, na saúde, nos estudos. É nesse tempo que Deus mostra para você que você tem medo. Você tem medo da escuridão. Você tem medo de ficar apalpando ao escuro. Você tem medo de não ter a visualização. Você tem medo de não ter o controle ideal. Mas também tem uma outra coisa que acontece nesse texto. Quando parece demorado demais. O texto deixa claro isso, muito interessante, no versículo 18, no versículo 17, na verdade, que quando eles estavam no meio do mar, ainda Jesus não tinha ido ter com eles. Veja bem, e ainda Jesus não foi com eles. O que significa essa palavra, pessoal? Ainda Jesus não foi. Quando, por exemplo, eu marco com você às 8 horas uma reunião, um aconselhamento, e eu estou aqui 8h05, e aí eu olho para o meu companheiro e falo, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando o João. E por que o João não veio? Ele ainda não chegou. Eu estou dizendo que ele está atrasado. Eu estou dizendo que ele já ultrapassou o limite do horário. Ele ainda não chegou. Ou seja, entre o chegar e o não chegar está esse ainda. Esse ainda, ele é terrível para você e para mim. Porque você fica olhando o seu ainda e fala, ainda meu casamento não melhorou. Ainda meu emprego não apareceu. Ainda minha saúde não melhorou. Ainda o diagnóstico não aconteceu. Ainda a Unimed não liberou. Ainda o juiz não deu a petição. Ainda não deu deferimento. Ainda. Quando você fala ainda não, o que você está dizendo? Deus está demorando. Psicologicamente, interiormente, você está dizendo ainda não. Eu planejei outra coisa, mas ainda não aconteceu. Eu queria isso, mas ainda não. E nessa palavra ainda é a previsão humana, queridos. Os discípulos estão narrando a história e dizendo, a gente estava no meio do mar e ainda com aquela tempestade Jesus não tinha chego. Com a tempestade Jesus não tinha se apresentado, não tinha aparecido. E aí? É aí que a gente aprende a confrontar o ainda humano com o ainda divino. Porque existem textos na Bíblia que são fenomenais, que confrontam o ainda humano. O ainda humano eu vejo com os braços cruzados e o pé batendo, ainda não chegou, ainda não é a hora, ainda não aconteceu, ainda é meu milagre, ainda. Mas ainda divino é diferente. Como que é o ainda divino? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas dos seus currais, ainda que tudo isso aconteça, ainda que, todavia eu me alegro no meu Deus e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, o Salmo de número 23, versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isaías capítulo 49, ainda que a minha mãe ou meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Ainda que, o Salmo 46, versículo 2 diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes sejam abalados,
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não serei atingido. Olha só, irmãos. Confronte a sua demora. Confronte a sua incredulidade, confronte o seu medo de não ser atendido, confronte a sua insegurança, confronte a sua desconfiança, confronte a sua incredulidade, o seu ainda, com os braços cruzados, com o punho levantado, reclamando, lamentando as coisas que ainda não aconteceram, e pegue o ainda divino e diga: ainda que meu casamento não melhorou, eu continuarei buscando ao meu Deus, ainda que as minhas finanças não se recuperaram, eu dependerei do meu Deus, ainda que eu não veja uma luz no fim do túnel, eu confio de que nesse vale Deus está comigo, ainda que eu sofra na minha saúde, eu confio no Deus que é o dono da cura, que é o médico dos médicos, ainda que eu espero nele. É isso, minha querida. É assim que se confronta o medo, é assim que se confronta essa aparente demora divina. E quando Deus traz a luz ao nosso quarto de medos, como trouxe nos discípulos, Ele mostra que a gente tem medo. A gente tem medo de não dar tempo. E por fim, os medos se revelam quando as situações fogem do controle. Porque o texto não encerra por aí. O texto diz que eles saíram ao anoitecer, más previsões. O texto diz que eles ficaram na escuridão, a coisa não está muito boa. O texto diz que eles tiveram tempestade, agora nós estamos em crise. O medo diz que Jesus ainda não foi com eles, agora o desespero é completo, e o texto diz que eles perderam o leme do barco. Eles já não tinham mais direção, eles já não tinham mais governo e já não tinham mais controle. Um vento que poderia ser agradável, agora se torna um enorme problema. E o texto diz, que aquele vento era um vento de tormenta, de tempestade. Eu fico me perguntando, irmãos, enquanto você está aqui conosco, será que você também não sente que perdeu o controle? Sabe aquele vento que soprava? Que agora é uma tormenta para você? Sempre aquele vento que parece, não, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. E você colocava um sorriso amarelo e diz, não vai dar tudo certo. De repente vira uma tormenta e você vê que você não tem nem mais o leme do barco na sua mão. Você está à deriva, você tenta puxar o barco para cá, ele vai para lá, você puxa para cá e você não tem mais controle de tão forte que é o vento. Ficando na deriva, no controle da situação. Irmãos, nós somos tão apegados à lógica humana, nós somos tão apegados ao autocontrole, nós somos tão apegados à autossuficiência. A gente bate no peito e fala assim, eu sou o homem da casa. A gente bate no peito e fala assim, eu sou o fulano de tal. A gente bate no peito e a gente fala, eu tenho a formação tal. A gente bate no peito e fala, eu tenho a experiência tal. A gente tem tanto amor ao autocontrole que Deus adora levar a gente para a tempestade e falar assim, ei, vamos perder esse controle? Isso aconteceu comigo em 2014, aproximadamente em maio de 2014. Quando estava tudo no maior controle na minha vida. Nós estávamos em Dourados, nós tínhamos o orçamento da casa definido, nós tínhamos o planejamento do futuro dos nossos filhos traçado, eu tinha as minhas ambições ministeriais, eu tinha os meus sonhos particulares, tudo traçado. De repente Deus trouxe um vento. Irmãos, eu não sei dizer de onde veio esse vento. A gente estava numa reunião, como todas as demais reuniões que aconteciam na igreja. A gente estava numa discussão, numa conversa, como muitas que existem na diretoria da igreja. E de repente, irmãos, um vento varreu a nossa reunião. E Deus me trouxe para Sertanópolis. Eu perdi o controle total. Eu falei, Deus, o que vai acontecer da minha vida? Deus, e agora? Como é isso, Senhor? Como assim eu vou para Sertanópolis? Como assim vai mudar minha vida? E o colégio dos meus filhos? E o trabalho da minha esposa? E o futuro da minha família? E a minha ambição ministerial, Senhor? Como vai ser tudo isso? E Deus disse, agora é a hora da tempestade, meu irmão. Irmãos, eu passei de maio de 2014 até junho de 2015, vivendo 12 meses de fora de controle. Eu olhava e falava, Deus, como vai ser amanhã? Deus, o que vai ser depois? E foi a coisa mais perfeita que aconteceu na minha vida. Porque se Deus tivesse deixado eu no controle, o pastor Denis não estaria trabalhando com o pastor João aqui nesse lugar. Mas quando Deus tirou o leme da minha mão, Ele me trouxe para esse lugar e falou, na tua vida mando eu descobri que é melhor estar na tempestade com Ele, do que com o leme na mão, com o mar calmo sem Ele. A melhor coisa, minha irmã, meu irmão, mesmo diante de tempestades e de ventos contrários, confie. Porque com Deus até o risco é seguro. Com Deus, se você está em risco, até o risco é seguro. Portanto, se você está numa tempestade, se pergunte, será que Deus não está querendo tirar o controle de você? Será que Deus não está dizendo para você, ei, vamos diminuir um pouquinho, vamos andar junto,
Deixa eu controlar, deixa eu soprar na sua vida, deixa eu conduzir você? Será que não? Eu queria que você pensasse sobre isso. Concluindo, queridos irmãos, esse texto é fantástico, porque o versículo 19 termina assim, e a gente já leu e eu vou destacar para você. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Irmãos, preste bem atenção. Ao anoitecer, aproximando-se, são as mesmas palavras. Impressionante, né? A mesma palavra no grego para anoitecer é a mesma palavra para aproximar. Veja que interessante isso. Ou seja, quando Jesus lança os seus discípulos no mar, Ele está dizendo para eles: quando anoitecer para vocês é a hora de eu aparecer. Quando anoitecer para vocês é a hora de eu brilhar. Quando anoitecer no seu casamento, quando anoitecer na sua família, quando anoitecer no seu trabalho, quando anoitecer na sua família, é a hora que eu me apresente para manifestar o meu poder. A palavra aproximar significa chegar perto, mas apresentar-se para. Ou seja, quando estava apresentando a noite, Jesus já estava com o plano de apresentar a salvação. Eu quero dizer isso para você essa noite, que você sente que está anoitecendo, mas com Jesus, Ele levanta quando a sua noite chega. Com Jesus, Ele brilha quando a sua escuridão te envolve. Com Jesus, Ele sopra um vento que dissipa as trevas quando as penumbras da sua vida te afetam. Com Jesus, Ele chega quando a sua noite aparece. A palavra de Deus diz no Salmo de número 30, versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite passada à deriva, uma noite vivendo a tempestade, mas Jesus é esse que apresenta quando a noite chega. Não se preocupe, não se preocupe se você está vendo a noite chegar. Se a noite está chegando, é porque Ele está vindo para brilhar sobre você. Se a noite está chegando, é porque Ele quer resplandecer uma luz maravilhosa e inigualável sobre a sua vida. Agora o texto diz que Ele estava também no mar. E quando eles estavam lá e ficaram aterrorizados quando Jesus acendeu a luz do medo deles, o texto diz que Jesus, para acalmar, disse: sou eu, sou eu, sou eu. Você entrou na internet e viu a Bolsa de Valores. Você consultou o extrato das ações da Bolsa de Valores. Você foi lá no caixa novamente e viu que o seu financiamento não foi aprovado. Você viu que na lista de dispensa dos funcionários o seu nome consta como uma possibilidade. Você viu que o seu casamento, naquela mensagem que o seu marido mandou para aquela moça indecente, está entrando no anoitecer. Você viu que você tinha planejado para se casar nesse ano, mas as contas não estão batendo para você conseguir fazer isso. Você viu que seus pais estão se separando dentro da sua casa, debaixo do seu nariz, e você não consegue fazer nada por isso. Você viu que as suas notas estão piorando, seu rendimento não consegue aumentar. Você viu que a faculdade que você deseja fazer, ela está cada vez mais difícil de entrar. Você viu que a faculdade que você está fazendo, ela está com risco de falência e de fechar as portas. Você viu que o cargo que você ocupava está sendo ameaçado por um trainee que chegou na sua empresa. Você viu, e hoje o seu coração está aflito, você está preocupado, você está ansiosa, você está com medo, e você precisa ouvir só uma palavra essa noite: sou eu. Não é o pastor, não é a igreja, não é o patrão, não é o lerite, não é a estabilidade emocional. Você precisa ver uma pessoa que você deixou de ver porque a escuridão e a tempestade embaçou o seu olhar. Por que Jesus não deu com a mão? Por que Jesus não acenou? Porque na tempestade a gente fica com a visão prejudicada. Com a tempestade a gente fica com a visão prejudicada. E é por isso que Jesus precisou falar. Não temam, sou eu. Quando vocês não conseguem me ver, vocês conseguem me ouvir. Eu gosto muito de um texto que está em Isaías, que diz assim: quando você estiver no caminho e não souber para onde ir, você escutará uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Está com medo do futuro? Está com medo da manhã? Está com medo na sua empresa? Está com medo do casamento? Está com medo da saúde? Ouça a voz dizendo: sou eu, esse é o caminho, ande por ele. Irmãos, a maior experiência que eu tive na minha vida, e aí a equipe pode se posicionar aqui à frente, por favor, enquanto eu conto essa experiência para vocês.
Uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida foi quando a minha filha Ana Luísa nasceu. Você sabe da emoção de pegar uma filha no colo. Mas eu lembro da minha filha no colo da médica, esgoelando, ainda com um pouquinho de placenta no seu cabelinho, a recém-tirada do útero da sua mãe. Quando a Ana Luísa esgoelando, e gritando, aquele bebezinho ameaçado, aquele bebezinho que tinha sido tirado, aquele bebezinho que tinha sido rompido da sua segurança, um útero gostoso, um calorzinho materno, a segurança sendo empurrado para fora de um mundo de desafios, aquele bebê chorando desesperadamente. Eu peguei no meu colo. E quando eu peguei aquela bebezinha no meu colo, ela chorando ainda, eu coloquei ela perto dos meus lábios e falei: calma, é o papai, não tenha medo, sou eu. E quando eu falei, irmãos, imediatamente a Ana Luísa acalmou, parou de chorar e parecia que ela tinha voltado para o útero da sua mãe. Ela identificou uma voz que ela ouvia durante 9 meses na barriga da sua mãe: papai está aqui, papai te espera, quando você chegar você vai ser muito feliz, nós vamos ficar muito felizes com você, nós te amamos. E quando ela ouviu a voz do seu pai no colo, aquilo foi o suficiente para acalmar o coração de um bebê que estava em aflição. É isso que você precisa. Hoje você entrou aqui essa noite como uma bebê chorona, como um bebê desesperado, e você precisa voltar para o colo do seu pai. E você precisa ouvir o seu pai dizendo para você: sou eu, não tenha medo, eu vou conduzir. Está anoitecendo, está escuro, tem tempestade, você acha que não chegou a hora, mas sou eu, não tenha medo disso. Essa canção Dono do Mundo fala muito ao meu coração, porque ela fala que Ele é dono da minha vida, dono do mundo, então não há nada que eu possa fazer se não confiar nele. E eu queria que você essa noite, bebê chorona, bebê chorão, eu queria convidar você a ir para o colo do Pai e escutar Ele dizendo carinhosamente para você: sou eu. Aliás, essa é a palavra preferida de Deus. Você pode se colocar em pé, por favor? Essa é a palavra preferida de Deus. Quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel, o Moisés fala assim: Senhor, eu não sei falar, Senhor, é muito perigoso, Senhor, eu estou com medo, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus fala assim: quem é você, Moisés? E Moisés fala assim: eu estou com medo. E Deus fala assim: eu sou. Vai lá e fala para aquele faraó: o eu sou te enviou. Quando Jesus apresenta para os seus discípulos, Ele fala: sou eu, não temam. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala: eu sou a fonte de água viva. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus fala tantos eu sous na Bíblia para mostrar que é Ele. Não é você, não é o seu patrão, não é a sua igreja, não é seu pastor, é Ele. Descanse a sua alma, descanse o seu coração, se entregue ao dono do mundo, tire esse medo da sua alma, desintoxique, tire essa contaminação que não deixa você dormir, que faz você guardar mágoas, que faz você guardar temores. Descanse, descanse no colo do seu Pai. Ele está dizendo para você hoje: sou eu. E essa canção ela apresenta de uma maneira muito delicada essa verdade. E se você sente medo, se você sente insegurança, se você está vivendo dias onde a noite está aparecendo, ou se você vive dias que a escuridão está verdadeira, ou se você vive dias que a tempestade te tomou, ou se você vive dias em que você pensa que ele está demorando, eu quero convidar você a lidar com o seu medo. Ele está no controle e Ele está dizendo para você hoje: sou eu, não tenha medo. Enquanto cantamos essa canção, eu queria que você viesse à frente. Nós vamos orar para que os nossos medos vão embora. Ou a gente está em Deus e o medo vai embora, ou a gente está no medo e Deus fica distante. Convide-o para o barco, convide-o para entrar na sua vida, e o barco vai chegar na praia. Não tenha medo, o barco vai chegar na praia. Enquanto nós cantamos essa canção, se você quiser consagrar ao Senhor e lidar com o seu medo, lidar com as suas inseguranças, lidar com os seus temores e desintoxicar a sua alma, esse é o lugar para a gente fazer aqui à frente juntos. Vamos fazer isso. Está em
Pode vir, vem mais para frente, por favor. Vamos declarar juntos isso. Pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que têm medo do futuro. Essa palavra é para você. És a minha força, Ele é. o meu refúgio libertador. Diga isso para sua alma. Diga isso. Vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Coloque seus medos diante do altar do Senhor. Coloque seus medos, deixe-o acender a luz e mostrar onde está a raiz desse pânico, a raiz dessa angústia, a raiz desse medo, a raiz desse temor, dessa insegurança que consome a sua vida. Coloque diante do altar do Senhor todas as raízes de medo, deixe-o acender a luz e apresente diante do altar daquele que é o dono do mundo. Dono do mundo, Aleluia, Senhor. dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. Ele é. És a minha força, refúgio, libertador. Se você puder erguer as suas mãos assim, mostrando que você está no meio da tempestade, mas que você confia nele. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, e em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Nós estamos colocando diante da sua presença, Pai, os nossos medos. Nós estamos colocando diante do Senhor as nossas inquietações, os nossos receios, Pai. Deus, tem gente aqui essa noite com um grande e pavor, um terror imenso do futuro. Deus, essa pessoa começa a pensar amanhã, ela começa a pensar depois, ela começa a pensar e ela não consegue desvencilhar seus pensamentos, e isso afeta, cria uma crise de ansiedade. Ela vai para os comprimidos e os comprimidos não a liberta, e ela continua vivendo de consulta médica em consulta médica, de terapia em terapia. Mas hoje o Senhor quer trazer o vento da paz, o sopro da tua presença. Sopra sobre essa tormenta, sopra sobre essa escuridão, dissipa os medos do teu povo aqui à frente, Pai. O medo com os filhos, o medo com o futuro, o medo com a faculdade, o medo com o casamento, o medo da traição, o medo da perda, o medo da morte, o medo que toma conta. Nós não aceitamos nesse lugar. Nós estamos abençoando, Senhor Jesus, o teu povo. Nós estamos, ó Deus, clamando agora a unção que vem do teu Espírito Santo, que traz a voz mais maravilhosa, mais perfeita, mais suave e mais intensa que podemos ouvir.
O Espírito Santo dizendo: sou eu, não tema. Sou eu, não tema. Sou eu, não tema. Você pode dizer isso ao Senhor. Pode dizer que Ele é poderoso, grandioso, e declarar para o seu medo que Ele é pequeno, que Ele é frágil. Eu quero ouvir as vozes, só as vozes. Mais uma vez, só as vozes. Você pode dizer isso com o seu medo, que o seu Deus é grandioso, que Ele é vencedor. Você pode dizer a sua ansiedade, pode dizer a sua preocupação. Glorioso, majestoso, minha vida. Agora você, diga comigo em nome de Jesus. Diga comigo agora: o seu Deus é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Ele fura as tempestades. Ele supera os obstáculos. Ele está no seu anoitecer. Ele é a manhã que você espera. Ele é a vida que você espera. Minha vida eu te dou. Santo é o teu nome, Senhor. Nós vamos sair desse lugar essa noite, Pai, permitindo que o Senhor trate os medos do nosso coração, as inseguranças que estão traumatizando a nossa vida, os medos que não deixam a gente avançar, os medos, Pai, que não deixam a gente prosseguir, os medos paralisantes estão caindo por terra agora, em nome de Jesus. E o teu povo está sendo desintoxicado dessa contaminação que impede de avançar, impede de viver o melhor do Senhor. Acende a luz, ó Deus, acende a luz, brilha a tua luz sobre os nossos medos, revela o teu poder, revela a tua glória, revela a tua bênção sobre nós. E Senhor, visita o teu povo essa noite. Oh Deus, visita o teu povo essa noite. E traz a esse coração a voz: sou eu, não tema. O que eu queria fazer era mostrar que você tinha medo. E o seu medo se vai quando você está na minha presença. A presença do Senhor lança fora o medo. O medo nos lança fora da presença do Senhor. De que lado você está, onde você quer ir, com certeza é onde Deus quer que você vá, é na presença dEle. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo vão adiante de você, dissipando todo o medo e toda trevas, e mostrando que Ele está com você, e o seu barco tem destino certo, a outra margem, em nome de Jesus. Semana que vem, desintoxicando a alma da ansiedade. Eu convido você a vir, trazer alguém que precisa ouvir sobre a ansiedade. A gente se vê aqui em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?